Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como combinados, vamos ao nosso videozinho, um vídeo educativo, onde eu vou apresentar a minha gestão de banca, a minha forma de gerir da banca e a ideia do planejamento semanal barra planejamento mensal, que o mensal é o ideal. Pô, Barbas, então por que o semanal? Dependendo do seu número de unidades, a gente vai ter que trabalhar com planejamento semanal e não com planejamento mensal. Mas vamos ver isso. Tudo que eu vou falar para vocês agora é matemática, uma matemática que de uma certa forma eu posso falar que eu criei, porque foram adaptações que eu fui fazendo ao longo desses meus 6 anos aí no mundo das apostas esportivas. Ela funciona para qualquer valor. Eu coloquei aí um valor inicial, um montante bruto de R$ 1.000, mas poderiam ser 100, poderiam ser 1.000, poderiam ser 10.000. Óbvio, quanto maior o meu valor, melhor o meu retorno. Mas independente de quanto a gente tem de patrimônio, eu acho que a gestão tem que ser disciplinada da mesma forma. Quero deixar bem claro também que a minha divisão ela tem unidades, mas ela não preconiza unidades, ela preconiza valor. Tá? Eu não vou trabalhar com porcentagens, eu vou trabalhar com momentos. E que momentos são esses? Pré-live e ao vivo. A minha gestão funciona 70% do meu valor bruto em pré-live, 30% no ao vivo. Vamos começar. Eu tenho R$ 1.000, 70% que eu vou investir em pré-live são R$ 700. Esses R$ 700, como é que eu faço para trabalhar eles? Eu vou dividir em unidades. Ah, Bárbara, então eu vou dividir por 20 e já sei como é que faz. Não, não é isso. Você vai achar um valor de unidade que lhe dê conforto. Pô, Bárbara, mas R$ 700 é um valor muito curto, eu não sei como dividir, sei lá, vou botar R$ 20. Mas R$ 20, se eu jogar, pô, no modo de 1,50, sei lá, vai me dar 10, eu não sei se é lucro, não sei se vale a pena. Esse tipo de pensamento faz com que a nossa frustração aumente. Eu tenho que reconhecer valor no meu esforço. Pô, Barbas, então perfeito, eu reconheço o valor em R$ 50. É o que eu já começo a pensar. Para mim, R$ 50 começa a ser dinheiro. Então eu tenho aí, o meu valor de unidade são R$ 50. Aí eu pego o meu montante de 700, divido por R$ 50. Descobri que eu tenho 14 unidades para trabalhar em pré-live. Excelente, começamos bem. Valor do ao vivo, 30%, R$ 300. Pô, Barbas, como é que eu vou achar o valor do ao vivo? É a metade da entrada? Não. Metade da entrada eu ainda acho muito. Eu aconselho um valor menor do que a entrada, porque no ao vivo eu posso fazer mais de uma entrada no ao vivo. Eu posso querer pegar um over escanteio limite, eu posso querer pegar um gol à frente, eu posso querer pegar uma remontada de placar. E eu assistindo o jogo e o jogo me dando oportunidade, eu vou trabalhando, eu vou trabalhando. Então eu coloquei, que eu considero aí, nesses números que eu tenho, que R$ 20 é um número bom para eu fazer uma entrada no ao vivo. Tá? Normalmente a gente pega entradas um pouco maiores, então R$ 20 pode me dar um retorno legal. Então eu vou pegar os 300 e dividir por R$ 20. E eu descobri que eu tenho 15 unidades para trabalhar no ao vivo. Eu tenho 14 para pré, 15 no ao vivo. Pô, perfeito, Barbas. Minha gestão está feita, obrigado, vou começar a apostar. Calma. Tem algumas regrinhas. Essa gestão funciona bem porque eu descobri que eu preciso de um fundo de reserva, eu preciso de um ponto limite. E esse ponto limite é 20% das minhas unidades de pré. Como assim, Barbas? Eu tenho 14 unidades. 20% de 14 unidades são 3. Ou seja, eu vou tirar 3 unidades das minhas 14, não vou mexer nelas, que essas 3 vão impedir que, se tudo correr mal, que eu venha a quebrar. Então eu tenho 3 unidades fixas que eu não mexo, a não ser que eu literalmente esteja num momento muito ruim. Então, na verdade, eu acabei de descobrir que eu só tenho 11 unidades para trabalhar. Pô, Barbas, está começando a ficar mais complicado. Eu tenho R$ 1.000, só tenho 11 unidades. Calma, você tem 11 unidades, mas ainda tem 15 no ao vivo. Vai separar fundo de reserva do ao vivo? Não.
não separa o fundo de reserva no ao vivo, ok? E aliás, a nossa meta nunca é aumentar o número de entradas no ao vivo. É sempre fazer com que o número de entradas do ao vivo, o valor do ao vivo, vire unidades de pré-live. Eu quero conseguir. Vou botar o computador para carregar. Eu quero conseguir fazer com que o valor que eu ganhe no ao vivo vire uma outra unidade em pré-live, uma unidade maior. Então vamos lá. Pô, Barbas, agora que eu já sei, agora eu já vou começar a jogar. Calma que tem mais uma regra. Eu tenho que ter uma meta. Ah, meta de valor, eu quero ganhar 10 mil reais. Não é meta de valor. É meta de unidades. O mínimo que eu tenho que ter são 20 unidades. Pô, Barbas, então aí tua matemática está errada que já deu merda. Eu só tenho 14, dos 14 só tenho 11. Então, você tem uma meta a alcançar. Se eu tenho uma meta de 20, eu tenho que fazer o meu dinheiro chegar nesses 20 como ponto limite, como ponto de segurança. Pô, Barbas, eu só tô seguro com 20. Você não está seguro em momento nenhum no mundo das apostas, mas você tem mais conforto a partir de 20. Você pode se permitir errar mais. Imagina que a gente está trabalhando com a ideia de que o dinheiro depositado já é um dinheiro perdido. A gente tem que fazer esse dinheiro trabalhar ao nosso favor. Combinado? Então, pô, Barbas, então por que você estipulou que eu tenho 20 unidades como meta? Porque até você bater essas 20 unidades, você vai procurar trabalhar de uma forma mais assertiva. Foi o que eu coloquei ali. Administração de entradas, eu tenho menos de 20 unidades, eu vou procurar trabalhar odds entre 1,40 e 1,80. Pô, você tá maluco, Barbas? Você só gosta de trabalhar acima de 2. Repensa essa ideia. Ser assertivo é trabalhar com segurança. Se acertar uma entrada já é difícil, quanto maior a odd, maior a chance de errar. Então eu vou começar a procurar jogos que se encaixem nesses parâmetros. Pô, Barbas, mas no seu grupo às vezes tem odd maior, odd menor. Não importa a entrada que você tenha recebido, seja de mim, seja de qualquer outro grupo aberto. O que importa é a sua gestão pessoal. Então, você vai procurar trabalhar dentro desse valor, entre 1,40 e 1,80. Isso vai te ajudar a ser mais assertivo. Pô, Barbas, perfeito, fiz as minhas contas, tenho mais que 20, eu já prosperei um pouquinho, tenho mais de 20. Você fica livre para trabalhar odds mais arriscadas, sempre jogando com segurança. Por isso que eu coloquei lá embaixo que toda vez que eu for fazer um bingo ou uma alavancagem, o ideal é trabalhar com o valor do ao vivo. No máximo, meia unidade. Meia unidade naquele bingo que você acredita muito. Acredita muito. Pô, Barbas, vira e mexe, você coloca lá no grupo aquela história do jogo ir para os pênaltis. Isso sim é uma meia unidade, porque é uma possibilidade real e a gente está pedindo um fator que aconteça. Quando eu começo a colocar vários jogos, várias questões, o meu risco aumenta. Então eu tenho que trabalhar com um valor que me faça menos falta. Unidade do ao vivo ou um valor ainda menor, a tal ideia do troco do pão. Tendo isso feito, eu vou colocar só um outro pequeno detalhe. A gente falou que tinha um fundo de reserva, não falamos? Esse fundo de reserva vai servir para um ponto. Tudo está correndo mal. Você bateu lá 3 unidades, Barbas, estou com medo de quebrar. Repensa a forma de agir. E vou dar para vocês contar para vocês uma coisa que eu costumo fazer e a mim isso já me ajudou muito em alguns momentos, tá? Trabalhar em ponto de crise com odds de 1,30 até 1,50. Pô, Barbas, 1,30 eu não vou jogar o meu dinheiro nisso. Você já está num momento ruim. Vai continuar arriscando, vai jogar cada vez mais alto para tentar se recuperar. Está numa bad run. Pô, tomou head, administrou mal, chegou aí. Vai continuar cometendo o mesmo erro? Dá um passo atrás, repensa a sua estratégia e joga em odds menores. Confesso a vocês que eu já fiz algumas alavancagens de valores usando odds dessas. Imagina jogar um valor muito maior para ter um retorno bom. Imagina, né? Dependendo do valor que você jogue,
você multiplicar esse valor por... Você tirar 30% desse valor, pode ser muito lucrativo. Eu costumo falar uma sugestão que eu dou para as pessoas, né? E é só uma parte dessa história, um comentário. Que imagina só, se você pega R$ 100 e tenta jogar só em odds de 1,20, 1,30, vamos botar 1,30 como média. E começa a colocar, fazer duplas para fazer 1,30. Dupla para fazer 1,30? Imagina, pega um jogo, fala que vai ter 4 escanteios naquele jogo, vai ter 2 no primeiro tempo, um exemplo, né? Fala que um fulaninho que chuta muito a gol vai chutar, enfim, uma coisinha assim do gênero. Bateu lá, 1,30 e pouquinho. A chance disso estar certo é muito grande. Se você conseguir acertar uma odd de 1,30 todo dia, durante um mês, você já tem aí R$ 900 de renda extra. Pô, Barbas, mas acertar todo dia é difícil. Mas não é impossível. Você criando o seu método, você começando a enxergar que 1,30, 30% também tem seu valor, a gente começa a ter uma forma de lucro diferente. Eu acho que a ideia do renda extra, ela parte por ser inteligente. Muita gente acha que tirar uma renda extra do mundo das apostas é literalmente ter sorte, pegar uma sequência de green absurda. A minha maior sequência de greens, a minha maior sequência foi no 17. Eu nunca passei de 17 greens diretos. Agora, final de campeonato, esse momento que a gente acaba o europeu até chegar os jogos da Euro, o campeonato brasileiro suspenso, pô, vai ser difícil trabalhar, hein? E como é que funciona quem quer realmente fazer uma renda extra? A pessoa tem que abrir a cabeça e pensar de uma forma diferente. Isso foi só um adentro dentro da nossa explicação. Não vamos perder o foco. Então eu sei que eu tenho 14 unidades, dessas 14 tirei meu ponto de segurança, eu tenho 11 unidades para trabalhar em pré-live, tenho 15 unidades para trabalhar no ao vivo. Vou pegar isso e vou levar agora para o meu planejamento. Pô, Barbas, planejamento, eu queria saber como é que eu faço isso, como é que funciona essa história. Planejamento é simples, não vai caber tudo aqui na tela, mas não tem problema. É pegar os jogos que eu acho que tem realmente importância. Se vocês alguma vez já pesquisaram, um sábado normal, no meio do campeonato europeu, né, pegando já o comecinho do brasileiro, a gente passa de 250 jogos elegíveis. Se pegar todas as ligas e pegando também algumas segundas divisões. 250 jogos é coisa pra caramba. Ninguém consegue trabalhar isso. E assim, né? Eu gosto de assistir jogo de futebol. Eu assisto 4, 5, às vezes eu já tô exausto. Imagina trabalhar sem parar. Não tem como. A gente tem que escolher. Às vezes tem jogos no mesmo horário, não tem como. E peguei aqueles jogos das ligas que eu mais me identifico, os times que eu mais conheço, os times que eu acompanho e separei. Então, um exemplo. Na segunda-feira eu separei 5 jogos, na terça mais 5, na quarta, que sempre tem muito jogo, separei 8, quinta 7, sexta 4, sábado 13, no domingo 8 jogos. Então aí, a gente tem 10, 18, 25, 29, caramba, 29, 29, 39, 42, 42, 50 jogos. 50 jogos que a gente pode trabalhar. E aí a gente já começa com o nosso problema, né? Quantas unidades para trabalhar em pré-live a gente tem? 11. Como é que eu vou fazer 50 jogos se eu só tenho 11 unidades? A gente começa a filtrar. Então, na segunda-feira, eu acho que desses jogos que eu escolhi todos, o que tem a melhor precificação, o que eu consegui fazer a melhor combinação foi no jogo do Hagen com o Malmo, no jogo do Bolonha com a Juventus. Então eu posso definir que na minha segunda-feira eu vou trabalhar uma unidade, pegando os 2 jogos, ou no máximo 2 unidades, dependendo da precificação, pegando um jogo cada uma unidade em cada jogo. Mesma coisa na terça, na quarta, e a gente vai ter que fazer com que as nossas 11 unidades consigam contemplar os jogos da semana. Pô, Barbas, e as unidades do ao vivo eu não posso transformar? Não, não. Você tem que gerir com disciplina. Você pode tentar fazer jogos que ficaram de fora dessa sua escolha
da pré-live, você escolher trabalhar no ao vivo. Eu posso escolher, por exemplo, um jogo dessa semana que eu achava que valia muito a pena acompanhar no ao vivo, é o Breda e Eminem. Meu, o meu alemão é horrível, então meu holandês é horrível, então pelo amor de Deus, né? Imagina, acho que esse jogo poderia ter valor, mas eu escolhi o Arthus e o Copenhagen, o Bragantino e Souza e o Vasco e Fortaleza para trabalhar em pré. Eu posso escolher esse jogo e trabalhar no ao vivo, com as minhas odds, com as minhas unidades do ao vivo. Combinado? Descobri que eu tenho 11 unidades, é assim que eu vou gerir. Pô, Barbas, mas e aonde é que entra o planejamento mensal? O planejamento mensal é a perfeição, você saber todos os jogos que tem no mês, o que tem de importante. Porque, por exemplo, vamos voltar nessa ideia. Eu olho uma semana normal, mas me diz, o sábado não é muito mais importante que os outros dias? Olha o que eu tenho no sábado. Final da Liga final da Taça da Escócia, final da Taça da Alemanha, final da Taça da Inglaterra. E isso tem uma precificação muito maior. Então, eu quero saber aonde eu vou colocar as minhas unidades com a melhor gestão. Eu preciso saber quais os jogos que eu tenho, quais os dias que eu vou ter que optar ficar de fora, quais os dias que eu vou poder trabalhar mais, ou que eu tenho que pesquisar mais as melhores odds. E a mesma coisa eu consigo fazer a longo prazo, não para saber, eu não consigo pegar as odds de uns jogos que vão acontecer daqui a 2 semanas, mas eu consigo saber a importância. É campeonato, é, é jogo válido por soma de pontos de liga, é final de campeonato. Eu tenho literalmente um time que eu acompanho que vai jogar dentro de casa, é um favorito que tá precisando de pontos, e isso vai fazer com que eu separe unidades. Lembra, a gente quer ser assertivo. Eu, para mim, tenho muito mais valor em jogar uma odd certeira de 1,50 do que me arriscar numa odd de 1,80, 1,90 só porque o lucro pode ser maior. Eu tenho que tentar ser assertivo. E esse planejamento vai me dar a visão do que vai acontecer durante a semana, para eu não perder oportunidade e principalmente para eu não cair em armadilhas e gastar o meu dinheiro de forma errada. Pô, Barbas, então por que você falou que é planejamento semanal barra planejamento mensal? Eu só começo a pensar em planejamento mensal quando eu tenho mais de 30 unidades. Pô, Barbas, mas você está ficando maluco? Você falou lá atrás que a sua meta era 20. 20 no mínimo. Eu tenho que ter unidades para planejar o meu mês. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Todo dia a gente tem lucro? Nem todo dia. Nem todo dia. Nem todo dia eu consigo virar um bingo. Nem todo dia eu consigo virar uma odd de 2. Eu tenho que ser constante. Lembra, dias ruins vão acontecer toda semana. Você ter uma semana inteira no positivo, levanta a mão do céu, faz um vídeo, porra, explica como é que se faz. A gente tem que ser constante, firme e constante. Aquela história que eu falo, um passo de cada vez, mas sempre para frente. Pegou essa ideia? Que a gente tem que literalmente pegar o planejamento para fugir das pegadinhas? Que eu tenho que ser disciplinado e conseguir pegar a minha gestão e aplicar dentro do meu mapa da semana? Pô, Barbas, eu não tenho unidade suficiente. Não fique chateado. Não é naquela semana que você vai ficar rico. Se você se planejar bem, para outra semana você já consegue vir melhor. E aí entra um outro ponto que eu ia falar. Pô, Barbas, essa semana eu perdi, na outra semana eu já não tenho mais as 11 unidades, eu tenho menos. Procure ser mais assertivo. Mude a sua estratégia. Eu acho muito engraçado quando eu recebo mensagens assim: pô, Barbas, você falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu nenhum tisper. Ele é evidente. Se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, eu jamais, eu ia vender minha casa e aplicar todo o dinheiro nisso. No caminho não é por aí. A gente tenta acertar. E eu peço que vocês levem isso em consideração, que o mundo das apostas, as possibilidades são infinitas. Semanas boas, semanas ruins, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho buscando a nossa melhor gestão. E ela parte também sobre que tipo de odds que a gente está procurando, tá bom?
O que eu gosto de ressaltar quando eu acabo de explicar isso, se pega em dois pontos. O 70-30 é uma ideia minha, mas dois pontos fortes aí que eu gosto de ressaltar no final o valor das odds que a gente vai trabalhar entre 1,40 e 1,80. Eu sei que muita gente fica chateada porque só gosta de acima de 2 e da ideia do fundo de reserva. A gente só quebra por indisciplina. Eu só quebro, eu só vou falir se eu não souber lidar com os meus momentos ruins e também não souber aproveitar os meus momentos bons para transformar ele em mais unidades de trabalho, uma forma mais segura de trabalhar. E outra coisa que eu acabei não falando, comecei no começo e me perdi. Pô, Barbas, o que é mais importante? Ter mais unidades ou ter um valor melhor? Eu, Barbas, demorei muito para saber qual é o meu ponto de equilíbrio. Demorei muito, 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 muito. Até uns anos atrás, eu achava que eu tinha que ter um cacetão de unidades. E a minha preocupação era unidades, unidades, unidades. E hoje eu já mudei um pouquinho. Eu gosto mais de trabalhar com valor bom. Então, na minha cabeça, o valor da unidade é mais importante do que a quantidade, tá? Então, você bateu as suas 20 unidades, já tem 30 unidades para fazer o planejamento mensal. Em vez de você pensar, uma dica, em vez de você pensar em acumular ainda mais unidades, começa a pensar se não é o momento de repensar o valor da sua unidade. Pô, de 50, passar para 60, 70, quem sabe 100, para você começar a ver o seu dinheiro lhe dar cada vez mais retorno, tá bom? Desculpa, tentei ser o mais rápido possível, mas já deu mais de 20 minutos daí. Por favor, a ideia é que a gente que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, abrir um pouquinho a mente de quem queria alguma ajuda. Mais uma vez, me coloco à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode manda lá no Instagram, que assim que eu puder, eu respondo. Boa sorte, boa semana, fiquem com Deus. Vai!